Silêncio no rádio. Sensores acústicos captando uma assinatura desconhecida a bombordo. O USS Trípoli acaba de entrar na zona de morte. O que você está vendo no mapa não é apenas uma ilha. É a jugular do petróleo iraniano protegida por um campo minado invisível que o radar não consegue detectar. Donald Trump deu a ordem. Os mísseis Misaga-3 já estão nos ombros da Guarda Revolucionária e o cronômetro para 6 de abril está girando em contagem regressiva para o caos global. Se as hélices americanas encontrarem o metal iraniano agora, o impacto vai estraçalhar muito mais do que um navio de assalto. Vai implodir a economia do planeta. O dia 29 do conflito não é um impasse. É o gatilho de um novo Vietnã marítimo. Saudações, companheiros. O que você acabou de ouvir está acontecendo agora, confirmado por múltiplas fontes de inteligência americana nas últimas 48 horas. Estamos no dia 29 de março de 2026, em plena quinta semana de um conflito que começou em fevereiro e que, a cada hora, cresce em complexidade e em risco de colapso regional. Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição. O que a inteligência americana monitora com apreensão é a possibilidade de o Irã ter minerado as rotas de acesso à ilha Karg. Não seriam minas improvisadas, dispositivos artesanais enterrados na areia por combatentes irregulares. Seriam minas navais de alta tecnologia, projetadas para detectar a assinatura acústica específica de navios de assalto anfíbio. Quando um casco do tamanho do USS Trípoli se aproxima em determinada frequência, o dispositivo arma sozinho, silencioso, invisível, letal. Se essa barreira for confirmada, ela transforma Karg numa fortaleza quase impenetrável, não pelos canhões que você vê, mas pelo que está escondido a 3 metros abaixo da superfície. E as minas são apenas o começo do problema. Nos ombros dos soldados da Guarda Revolucionária Islâmica estão os Misag-3, mísseis portáteis de última geração, que usam sensores infravermelhos de nova geração para ignorar os sistemas de contramedida de helicópteros e drones americanos. Diferente dos sistemas mais antigos, que podiam ser enganados por flares térmicos, o Misag-3 rastreia a assinatura de calor do motor, não a fonte de calor mais intensa. É o fim da zona de exclusão aérea garantida. Cada Apache, cada Osprey, cada helicóptero de evacuação que tentar cobrir um desembarque anfíbio estará dentro do alcance mortal desses sistemas. O Pentágono ainda não confirmou publicamente se as minas já foram lançadas ao mar, mas o movimento de navios mineradores iranianos identificados por satélite na última semana diz tudo o que você precisa saber. Vou te mostrar por que o almirante James Stavridis, ex-comandante supremo da Organização do Tratado do Atlântico Norte, está perdendo o sono com o silêncio estratégico de Teherã. Stavridis foi preciso na avaliação. Antes de qualquer operação terrestre, as forças americanas teriam que cruzar o Estreito de Hormuz e navegar para a parte norte do Golfo, enfrentando drones, mísseis balísticos e minas durante toda a travessia. Uma vez posicionados em frente à ilha Karg, os fuzileiros precisariam de superioridade aérea e naval absoluta num raio de pelo menos 100 milhas ao redor da ilha. E há um risco adicional frequentemente subestimado: a população da ilha, estimada na casa dos milhares, quase todos trabalhadores da indústria petrolífera, teria que ser contida ou evacuada antes de qualquer avanço terrestre. O que torna esse cenário ainda mais sombrio é a doutrina que o Irã está aplicando. Analistas de defesa descrevem a estratégia iraniana em Karg como uma zona de eliminação assimétrica em camadas. Minas submarinas para deter os navios, manpads para neutralizar a cobertura aérea, trincheiras e bunkers subterrâneos para sobreviver aos ataques iniciais e enxames de drones de primeira pessoa, os chamados drones FPV kamikaze, para atacar soldados individualmente durante a fase terrestre. A construção dessas posições fortificadas é visível nas imagens de satélite circuladas nas últimas semanas. O Irã não está blefando, está construindo. O paralelo com o Afeganistão é inevitável, e é exatamente o tipo de comparação que os estrategistas do Pentágono preferem evitar em público. Em 20 anos de guerra naquele terreno, os Estados Unidos aprenderam a custo de sangue e de trilhões de dólares o que significa enfrentar um inimigo que conhece cada metro quadrado do território, que escolhe quando e onde atacar, e que opera com a paciência de quem não tem pressa de vencer, apenas de não perder. O Irã não é o Talibã. Tem forças muito mais organizadas, armamento muito mais sofisticado e uma posição geográfica no coração do Oriente Médio que o Afeganistão jamais teve. E diferente do Afeganistão, que era um teatro de operações sem litoral, o Irã controla uma das rotas marítimas mais críticas do planeta. Segurar a ilha depois de tomá-la seria o desafio mais longo e mais caro de toda a operação. Enquanto os Estados Unidos olham para as águas de Karg, o governo do Iraque acabou de autorizar um ataque pelas costas.
milícias pró-Irã receberam luz verde oficial para alvejar americanos em solo iraquiano. A armadilha não é só no mar, é em toda a região. Após ataques aéreos que eliminaram ao menos 15 combatentes de grupos ligados a Teherã, incluindo um comandante sênior na província de Anbar, o Conselho de Segurança Nacional iraquiano autorizou formalmente as forças paramilitares a responder a qualquer ataque contra suas posições. Essa é uma declaração de guerra indireta disfarçada de linguagem burocrática. Significa que as tropas americanas estacionadas no Iraque agora operam sob ameaça autorizada pelo próprio governo do país que os hospeda. Uma situação sem precedente desde o pior período da ocupação americana, após 2003. Do Iêmen, os Houthis, braço armado do Irã no Mar Vermelho, anunciaram formalmente sua entrada no conflito, com lançamentos de mísseis em direção a Israel. No norte, o Hezbollah mantém pressão constante sobre a fronteira israelense. O Irã não precisa vencer sozinho. Precisa que cada um de seus proxies crie um novo problema, em uma nova frente ao mesmo tempo. É a doutrina da guerra de desgaste regional, e ela está sendo executada com precisão. No campo diplomático, a situação oscila entre negociação e confronto aberto. Os Estados Unidos enviaram ao Irã uma proposta de 15 pontos para encerrar o conflito, intermediada pelo Paquistão. Teherã respondeu negativamente, exigindo a interrupção completa das hostilidades, garantias formais de não repetição e o reconhecimento da soberania iraniana sobre o Estreito de Hormuz. Trump afirmou publicamente que as conversas estão indo muito bem. O ministro do Exterior iraniano classificou essa declaração como um reconhecimento americano de que a pressão militar não está funcionando. Trump então concedeu ao Irã uma extensão de 10 dias, até 6 de abril, para abrir o estreito, pausando temporariamente os ataques à infraestrutura energética iraniana. O que parece um gesto de abertura é, na leitura dos analistas, um prazo com data de expiração. Se Teherã não ceder, a infraestrutura petrolífera de Karg, poupada até agora por razões declaradas de contenção estratégica, volta imediatamente à lista de alvos prioritários. O impacto já chega ao Brasil sem que a maioria perceba. O Estreito de Hormuz é responsável por quase 20% do petróleo que circula no planeta. Cada dia de bloqueio pressiona os preços do barril para cima. E o que sobe lá chega aqui nos postos de combustível, no frete das mercadorias, na conta de luz, na cesta básica. A guerra no Golfo Pérsico não é um conflito distante. É uma variável ativa no bolso de cada brasileiro que abastece o carro ou vai ao supermercado. E se o USS Trípoli atingir uma mina iraniana nas próximas horas, esse impacto não vai demorar dias para aparecer nos preços. Vai aparecer em tempo real nos mercados futuros de petróleo, antes mesmo que o primeiro comunicado oficial saia de Washington. O que devemos observar nas próximas 48 horas é exatamente isto. Se o prazo de 6 de abril vai ser respeitado ou descartado por Teherã, se as unidades expedicionárias de fuzileiros navais, já posicionadas no teatro de operações, recebem ordens de avanço, o que representaria a escalada mais grave desde o início do conflito. E se os grupos paramilitares no Iraque vão executar a autorização recebida de Bagdá e atacar posições americanas em solo iraquiano. No Congresso americano, parlamentares de ambos os partidos expressaram frustração crescente com a ausência de uma estratégia clara. Um oficial resumiu o impasse numa frase que ficou circulando em Washington. Não havia plano, não havia estratégia, não havia saída definida. Esse vácuo de intenção é o maior risco de todos, não porque o Irã seja invencível, mas porque uma operação sem objetivo claro, contra um inimigo que conhece cada metro do seu território, com minas no fundo do mar e mísseis nos ombros de cada soldado que guarda a praia, pode se transformar exatamente no pesadelo que o Afeganistão foi. Com a diferença que, desta vez, as consequências chegam direto ao bolso de quem está assistindo a esse vídeo. Enquanto as potências falam em instabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento nesse tabuleiro surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.